encerra Emmanuel no seu livro Pensamento e Vida, assim nos dizendo: cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações, é por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Perdoar sem limites. Certa feita, conversando com uma pessoa muito querida, e ele nos disse assim: Francisco, eu estou desenvolvendo um trabalho para comigo mesmo e eu queria pedir uma orientação para você. Eu falei: meu Deus do céu, né? Eu falei: se estiver ao meu alcance, eu posso sugerir algo, né? Eu falei: não tem, se eu te procurei foi porque eu tenho certeza disso. Eu estou fazendo um processo de me desculpar com as pessoas que eu criei alguma situação incômoda e partiu de minha parte esse estado entre eu e fulano, Beltrano e Ciclano, né? Foi citando as pessoas. Eu tenho ido. Agora, eu tenho um caso com uma pessoa que não mora na cidade, mas eu sinto a necessidade imensa de conversar com ele, porque é uma pessoa boa, minha esposa adora ele, só que eu, movido pelo ciúme, eu acabei criando uma barreira imensa e me indispus com ele, não que ele tenha recebido a minha postura indisposta, mas eu não gosto nem de ouvir falar nele, gratuitamente, sem nada a querer dizer, né? E eu queria ir lá conversar com ele e tal, mas eu não estou preparado, sabe? Eu não sei como fazer, né? Eu já pensei, se eu for de carro, a pessoa era da cidade de Fernandópolis. Se eu for de carro, eu gasto no máximo, né? No máximo 20 minutos, eu estou lá, ainda mais agora com as pistas arrumadas, né? Eu vou rapidamente, né? Se eu for de ônibus, eu vou gastar o mesmo tempo. Entende? Vou gastar, a única coisa é que eu vou ter que ir a pé, e ele mora um pouquinho longe, mas vai ser até bom, porque eu vou refletindo, vou meditando, mas ainda não vai dar tempo de eu me trabalhar intimamente, né? Eu estava pensando, Francisco, em fazer esse trabalho indo daqui até Votuporanga a pé. Aí eu olhei para ele e dei uma risada íntima, né? Eu falei: nossa, mas aí você já pensou quanto tempo você vai gastar? Ele falou: exato. Esse tempo que eu vou gastar, eu acredito que vai ser o tempo suficiente para trabalhar as minhas emoções. Eu tenho medo de chegar lá rapidamente e, ao invés de me retratar com ele, me indispor para ele ficar pior. Fica
o molho fica mais caro do que o peixe, né? Então eu tô pensando em eu falei, olha, meu filho, você tomando cuidado, a estrada hoje ela não corre tanto risco, é tudo pavimentada, tem acostamento e coisa e tal, né? Leva um cantilzinho de água. Falou, não vou nem levar água. Que eu vou fazer um trabalho que eu diria silício, como se fosse um silício, entende? Um castigo para mim mesmo. Eu vou chegar lá tão cansado que não vai dar tempo de eu pensar em me desentender com a pessoa. Eu falei, tudo bem, quando você fizer isso, você me dá um alô, porque isso para mim vai ser até uma forma de exemplo que eu poderia até citar, não vou citar seu nome nem do seu da pessoa com quem você se indispôs, mas isso para mim é uma coisa fantástica se você fizer, né? Aí, tudo bem, passou 1 mês, 2 meses, né? Aí encontro ele novamente, falei, e aí, tudo bem? Falei, eu fiz. Falei, você fez o quê? Eu já tinha até quase esquecido. Você fez o quê? Eu fui lá em Votuporanga. Eu falei, você foi, mas como assim? Eu fui a pé, Fran. Ele falou, mas o meu pé ficou, não criou bolha, mas ficou doído, que é uma coisa de doido. Quando eu cheguei lá, eu fui até a casa dele. Ele já tinha saído do trabalho, estava em casa, logo após o almoço. Eu saí cedo daqui, eu saí daqui 7h30, cheguei lá 12h30. Deu 5 horas andando. Aí, ele me atendeu, se surpreendeu, falou, mas o que aconteceu? O que houve? Aconteceu alguma coisa com a sua esposa, com a sua família? Não. Aí ele falou o que ele veio fazer. O rapaz falou, meu Deus do céu, você não podia ter feito isso? Não existe nada de desentendimento entre nós. Ele falou, mas a minha consciência pesava demais da conta. Resumindo a história, este exemplo desse rapaz, de ter ido até lá por 30 quilômetros a pé, mudou a vida do outro. Modificou a vida do outro. A coragem que ele teve de ir lá, se retratar, andando 30 quilômetros debaixo de sol, pinho, que ele chegou lá 12h30, entende? E a primeira coisa que ele bateu foi pedir um copo d'água e se podia sentar, entende? Ele sentou e aí ele falou, rapaz, por que você fez isso? Não devia ter feito isso. Mas eu agradeço a tua consideração, eu não mereço o que você fez, de jeito nenhum. Resumindo, a vida da pessoa com quem ele foi se retratar se transformou, porque o rapaz, ele fez atos de reconciliação com várias outras pessoas embasado no que ele fez, no que ele recebeu. Você vê que coisa? É uma reação em cadeia. O bem gera o bem. Aquele desgaste físico que ele teve foi tão positivo para ele próprio, entende? Porque ele se sentiu super bem. Ele se sentiu super bem, né? E o outro que recebeu as escusas do fulano, o outro se modificou. Falou, olha, não existe, eu não posso ficar incomodado com ninguém, eu tenho que me modificar, eu tenho que me policiar, minha vida é maravilhosa. Resumindo, então, nós podemos tranquilamente transformar nosso sentimento de culpa em sentimento de caridade e benevolência. Porque veja bem, o cara andar todo esse período, ele teve muita disposição para fazer isso.
além de disposição, muita coragem. Aí no final ele chegou e falou, não, só que teve o seguinte. Eu falei, o que aconteceu? Eu não aguentei voltar a pé. Eu não aguentei voltar a pé. Aí eu peguei o ônibus e vim embora. Bom, eu falei, pelo amor de Deus, só que faltava você voltar a pé. Tá entendendo? Não, é mais difícil. Você foi. Ele falou, olha como minha cabeça funcionava. Eu ia o tempo inteiro pensando em Jesus, pensando em quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão. E eu fui, decodifiquei o evangelho inteiro dentro de mim, não é? E aquele sol, sem tomar água, entende? Então, são exemplos. Ele falou, passei pela trevo de Valentim, de Meridiano, quase que eu entrei para tomar um gole d'água. Passei em Valentim Gentil, meu Deus do céu, quase que eu gritei a alguém para me trazer um copo d'água. E assim foi. Venceu a si próprio. A benefício de quem? De si próprio. Muito obrigado, caríssimos irmãos, pela oportunidade de podermos estudar junto este tema tão maravilhoso e complexo. Peço a todos que me perdoem por ter feito um estudo tão prolongado. Não poderia falar em 2 vídeos um tema dessa natureza. Me perdoem, entende a maneira de desenvolver os temas, porque há temas que nós não podemos ficar com poucas palavras. Exige a espiritualidade, exige de mim mesmo a boa vontade e a dedicação para levar a mensagem de maneira clara. Espero ter sido claro. Deus nos abençoe e estejamos prontos para o nosso próximo estudo no capítulo 23º, que intitula-se Auxílio. Deus nos abençoe. Muito obrigado.